Olá, meus queridos, como vão vocês? Em 1969, John Lennon fez uma cagada, né? Ele acabou, sem querer, mostrando uma versão do álbum Get Back, que ele havia pedido ao Glyn Johns para poder montar ali mais ou menos em março de 1969. Quando foi em maio de 69, o Glyn Johns ele distribuiu aos 4 Beatles ali uma versão, né, adiantada do que estava na cabeça dele, um disco sem edições, completamente cru, né? Mas aí o John Lennon vai para os Estados Unidos em setembro, meus queridos, leva o disco. E aí o John Lennon acaba criando o primeiro bootleg da história dos Beatles. Vou contar essa história para vocês em detalhe. Meu nome é Ivan Moura, você que é Beatles Club, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que pasma, né? A ironia dessa história, né? John Lennon, sempre um crítico do álbum Let It Be, ele nunca gostou do Let It Be, nem da forma que ele foi gravado, por isso ele deu para o Phil Spector os tapes e falou para o Phil Spector, faz alguma coisa, tira alguma coisa boa disso aí, porque, né? Mas vale lembrar também que o John Lennon, a sua colaboração para o projeto Get Back, ela foi muito básica, né? Ele tinha Don't Let Me Down, o qual acabou não aparecendo no Let It Be, porque ela já havia sido lançada no single Get Back, né? Mas o John, Across the Universe, eles tiveram que resgatar uma gravação de fevereiro de 1968, né? E remexer nela, né? Então o John, tirando Dig a Pony, o John não veio com muita coisa, né? O restante veio do George e muita coisa do Paul, como Two of Us, as grandes Let It Be, The Long and Winding Road, além de Get Back e I've Got a Feeling, né? Mas enfim, meus queridos, antes de eu começar a contar para vocês, eu gostaria de fazer uma propaganda para um amigo meu. O Cláudio, eu vou deixar no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo, são impossíveis da gente comprar, né, cara? Então ele pega o mix original mesmo, ele coloca no CD, então você está ouvindo uma coisa genuína de bootlegs ou até de coisas oficiais que nunca foram lançadas, né? Por exemplo, o Tomorrow Never Knows, que nunca foi lançado em mídia física, ele existe apenas você pode baixar as músicas aqui dos Beatles, né? Tem um Wow World que você nunca vai conseguir comprar, onde que tem Across the Universe com a Lizzy Bravo cantando, você nunca vai conseguir comprar isso aqui em CD, né? O Bootleg Record 1963, que a gente chama de quase de Life at BBC Volume 3, né, cara? É muito legal, ele faz as capinhas, os CDs são sempre muito bem feitinhos e tal. É uma coisa, é uma produção pequena, mas ele faz mais para quem é colecionador, né? Então ele me mandou dois. Ele mandou o Twin Freaks do Paul McCartney, o qual não existe em mídia física. E eu vou fazer um vídeo sobre ele, porque ele é muitíssimo interessante, né? Mas ele mandou para mim um que eu não tinha, né? Que é o Comeback, o primeiro bootleg da história dos Beatles, né? Olha que bonitinho, ele fez o CDzinho aqui dentro também, com o selo e tal. É tudo muito legal. Então procura ele lá, conversa com ele sobre preço, que ele acaba fazendo algumas coisas especiais para você, né? Por exemplo, os discos brasileiros dos Beatles, Beatlemania, Beatles Again e tal, ripados dos vinis originais, para colocar para você ter realmente a experiência. E isso foi a experiência. Porque, lógico, eu tenho diversos bootlegs do Get Back, eu tenho a versão oficial do Get Back que veio na caixa de luxo do Larry B, né? Mas eu não tinha esse bootleg em vinil, o Comeback, né? E o som que está ali é o som da história que eu vou contar para vocês. Meus queridos, só para contextualizar, né, ali por volta de março de 1969, o John e o Paul conversaram com o Glyn Johns para que ele pegasse naquelas gravações que foram feitas ali na época do Get Back, ali em janeiro de 69, ele montasse um álbum, né? Ele já havia montado, na verdade, um acetato que ele mostrou para os Beatles ali, ainda em janeiro, ele mostrou, olha só como é que tá e tal. Eles sem edições, né, cara? Tipo, se houver alguma edição futura, vai ser muito pouco, tipo do Please Please Me lá em 1963, né? Então quando foi maio, o Glyn Johns entrega o que seria isso aqui, o comeback. Ele entrega isso aqui aos Beatles. E o que que acontece? Os Beatles escutam e tal, eles, né, a princípio, meus queridos, claro que o Get Back ele seria lançado antes do Abbey Road, né, cara? Mas como demorou, e eles não ficaram os 4 muito satisfeitos com o que o Glyn Johns fizeram, né?
Então ele já começa assim, ó, é melhor a gente fazer um esforço final aí e lançar uma coisa melhor, né, com um selo Beatles de qualidade. Então eles conversam com o George Martin e aí nós temos a história do Abbey Road, né? Bom, meus queridos, logo ali, no dia 12 de setembro de 69, o John vai com o Klaus Voormann, o Eric Clapton e o Alan White. Eles vão, e a Yoko, lógico, né, para o Live Peace em Toronto, né? Tem até um DVD disso, saiu até um álbum disso depois, o qual o John toca ali algumas oldies de rock and roll, como This Miss Lizzy e Blue Suede Shoes, mas ele também mostra o seu novo single, né? Pelo menos é o que ele estava planejando lançar como single Cold Turkey, né? Mas ele também toca Yeah Blues ali com o Eric Clapton e o Klaus e o Alan White, né? Então, o que aconteceu, meus queridos, nesse meio termo, ele teve entrevistas, né? Então, ele conversando com o repórter, ele mostra um acetato, que é isso aqui que você vai ter. É um acetato do que viria a ser o álbum Get Back, né? E futuramente o Let It Be, né? Então ele deixa esse acetato com o jornalista. Por que? Não me pergunte. Este jornalista dá o acetato para um disc jockey, né, cara? Então, no dia 22 de setembro, uns 10 dias depois que o John Lennon já tinha até ido embora, né? A WBCN lá em Boston, eles tocam o disco todinho, né, cara? E lógico, a galera foi e gravou, né? Lógico, né? O pessoal pegou fitas ali na época e tal. Só que há uma história do dia 20 de setembro, onde que parte dele foi tocada numa rádio em Buffalo, em Nova York, né, cara? Se eu não me engano, eu não lembro o nome da rádio, não vou lembrar agora. Então, o que aconteceu? Porra, a galera pegou aquele acetato, né? Eles transformaram aquilo ali num bootleg, né, cara? Então, uma empresa lá que fazia vinil, eles fizeram uma capa, eles colocaram Come Back em vez de Get Back, Come Back. E a parte interessante aqui são os nomes das músicas. Por quê? Vale lembrar, meus queridos, que nós estamos aqui em setembro, outubro, novembro de 69. Então as pessoas na época, né, eles ainda não tinham assistido o filme Let It Be, né, e também não sabiam das músicas. Eles sabiam o quê? Que os Beatles lançaram ali, foi em maio, se eu não me engano, de 69, o single Get Back com o lado B, Don't Let Me Down. Então essas músicas eram conhecidas, né, cara? Então você não precisava ser um gênio para poder descobrir. Mas as outras músicas, eles não sabiam os nomes. Então eles ouviram músicas como The Long and Winding Road, Let It Be, Dig a Pony, I've Got a Feeling, For You Blue. Eles foram ouvindo, e isso é um detalhe aqui para você que é mais novo, né? Across the Universe ainda não tinha sido colocada aqui nesse projeto, e muito menos I'm Mine, que nem gravada tinha sido ainda, porque I'm Mine foi ser gravada no iniciozinho, né, de janeiro de 1970, né, cara? Então, o que acontece, queridos? O que é interessante na capa do álbum aqui são os nomes malucos, né? Eles colocam a primeira música, Get Back, então é fácil, Get Back to You Single e tal. Depois eles colocam Can We Walk, que é a música The Walk, né? Que aparece no álbum Get Back, mas o Phil Spector, mais tarde, quando ele foi montar o Let It Be, como nós assim conhecemos, ele falou: ah, essa aí não, né? E aí, Let It Be é fácil, aqui eles colocaram Let It Be, porque Let It Be é repetido umas 100 vezes durante a música, então eles, né, vamos supor aqui que eu acho que o nome dessa música meu é Mother Mary, então é Let It Be, né? Depois eles colocaram Ted Boys Worry. Não, desculpa, Ted Boy Don't Worry, que era a música Ted Boy, que mais uma que o Phil Spector removeria, ou tem a lenda conta que o Paul pediu para que fosse removida do projeto Get Back, Let It Be, porque ele tinha a intenção de lançar Ted Boy em seu álbum, no seu primeiro álbum, né, McCartney, tanto é que ele fez isso, né? E depois a outra música aqui, On Your Way Back Home, não Our Way Back Home, que seria Two of Us, né? Do outro lado, começa com Don't Let Me Down, claro, já era conhecida. I've Got a Feeling, eles acertaram o nome, né? Depois, Don't Keep Me Waiting, que é o que eles achavam que era o nome do que viria a ser The Long and Winding Road, Don't Keep Me Waiting, né? É uma outra música que é Sweet and Lovely, que é For You Blue, né, cara? Who Knows? Era Diga Pony, né? E depois ficou Jojo, que era uma repetição de Get Back, aquela Get Back que toca no final do filme Let It Be. Se você não assistiu, você vai assistir agora dia 8 de maio. Você vai assistir o Let It Be no Disney Plus, né? E também o documentário dos Beach Boys, o qual eu vou fazer um vídeo ainda essa semana falando um pouquinho dos Beach Boys, e também
o show do Queen em Montreal, se eu não me engano, em 1981. Ou seja, a Disney Plus veio para legar a galera do rock and roll, né? Então é isso aí, meus queridos. Assim foi, né, cara? Então, esse disco, chamado Comeback, ele chegou às lojas em janeiro de 1970, bem antes do Let It Be, né, cara? E vendeu. Muita gente fala que vendeu entre 5.000 e 10.000 cópias, né? O selo original era branco e você não sabia qual lado um e lado 2, né, cara? Tava escrito até no vinil para você saber qual que era o lado um, lado 2. O disco vendeu ali e tal. E por muitos anos ele foi fonte, né? Lógico que a partir do momento que ele foi lançado, começaram a criar, assim que conseguiram informações, né, a outros bootlegs chamado Get Back. Aí Get Back mesmo, acabou Comeback, mas o Comeback foi o primeiro bootleg da história dos Beatles. Lógico, viria depois bootlegs em cima da BBC, em cima de shows que os Beatles deram ao longo da vida e também mais tarde outtakes, né, e tal, a qualidade sempre variando, né, meus queridos, mas fica o registro aqui. Então, eu quero muito agradecer ao Cláudio, porque é um presentaço. Eu escutei e é um vinil ripado mesmo, original, então você tem realmente a experiência, né? Ele não pegou o Get Back, que foi lançado em 2021, e colocou aqui dentro, né? Não, ele simplesmente ele ripou o álbum Comeback e colocou nesse CD. Então é uma coisa muito bacana, agradecer demais, né? Dá uma olhada lá no perfil dele depois, tem algo, com certeza vai ter algo que te interessa, como um Beatles Ballads em CD, um Rock and Roll Music, um Love Songs, um Rarities, né? Toda a coletânea, toda a coleção dos Beatles brasileira, muita coisa interessante mesmo, né? Eu até dei algumas ideias para ele ali, e agradecendo, né? Então foi assim a história do primeiro bootleg da história dos Beatles. Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.